Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo. A gente vem trazendo um corte bem legal do nosso Palmeiras, direto lá dos Estados Unidos, o jogo aberto, fazendo entrevista aí com o Everton, falando muito sobre essa preparação para o jogo de quinta-feira. Então tem muita informação legal. Bora tocar o vídeo. Antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela moral, se inscreva e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Gabi Guimarães está ligadaça, acompanhando tudo de perto do Verdão. Está lá em Greensboro para trazer as informações do treinamento da equipe de Abel Ferreira. Gabi, estamos animados por aqui. Bom dia para você. Good morning. E agora, traga as informações. Beijo, Gabi. Oi, Rê, ótimo dia pra você também. Good morning pra todo mundo que tá ligado com a gente aqui no Jogo Aberto. Olha, estamos exatamente no tempo perfeito. O tempo que a imprensa pode acompanhar as atividades aqui em Greensboro acaba de começar. Então vou até sair da imagem pra vocês conseguirem curtir imagens ao vivo do início do treino do Palmeiras. Os jogadores vão passar agora. Inclusive, talvez dê até pra gente ouvir um bom dia. Vou dar um bom dia. Quem sabe eles respondem aqui pela primeira vez depois da partida contra o Porto. Todos os jogadores estão aqui no gramado. Olha o bom dia aí. Bom dia! Aí, Rê, todo mundo aqui passando, aquela carinha de sono ainda nesse momento, 10h22. E todos os atletas estão no gramado porque depois do empate contra o Porto, só participaram do treino aqui aqueles jogadores que estiveram por menos tempo, aliás, por menos tempo dentro de campo. Aqueles que atuaram mais, que começaram entre os titulares, ficaram na parte interna lá no hotel, fazendo um trabalho de reforço físico e também de recuperação. E nessa lista dá para colocar também o atacante Paulinho, ele que também precisa de um tempo de recuperação maior, mesmo que ele tenha entrado por menos tempo, né, só na segunda etapa da partida contra o Porto. Ontem os jogadores trabalharam construção de jogadas, finalização a gol e realmente está precisando caprichar nessa finalização. A gente vê o técnico Abel Ferreira ali no centro do gramado, certamente é uma preocupação dele para o próximo jogo contra o Al-Ahly, até porque foram 17 finalizações na última partida, 6 no alvo e nenhum gol. Então tá na hora desse gol sair, a ver se nesse treino a gente consegue observar se o Abel pretende ou não fazer alguma mudança para o duelo contra o Al-Ahly, que é na próxima quinta-feira. Tem uma dúvida aí, será que o Flaco Lopes merece ficar na vaga do Vitor Roque? Ele que entrou muito bem na partida contra o Porto. Tô de olho aqui no treinador português para ver se ele vai fazer alguma mudança. Nesse começo é aquele bobinho para aquecer e para aproveitar também esse clima, esse sol de Greensboro, que é totalmente diferente do frio de Nova Jersey. Rê. Isso aqui não mostra o Abel. A gente quer ver o Abel Ferreira, quer ver os jogadores, quer ver Gabi, quer ver todo mundo. Estamos aqui observando o aquecimento, aquela corridinha, aqui os detalhes, né, Edu Dracena? O comandante Abel, entrosado, junto com os jogadores. Eu imagino que todo mundo por ali só pensa agora no Al-Ahly, próximo adversário. E tem tudo para ser um grande jogo. Gabi, bom trabalho. Você pode aparecer, você vai voltar ainda, viu, Gabi? Não acabou o expediente não, hein? Abel Ferreira tá ali junto com seus comandados, não é? Olha só, ele é ótimo goleiro. Ele comanda esse time, ele é um cara experiente, é piloto de avião, é demais. O Everton, pra você aquele abraço, boa sorte, arrebenta por aí, já começou bem, hein? Gabi? Rê, olha só, o Everton segurou a entrevista pra fazer o merchan, só que tem um pedido de volta pra você. É pra fazer o Pix, o Everton? Fala, Renata, tudo bem? Eu falei, pô, estamos aqui te esperando aqui, ver se cai alguma coisa na conta aí em dólar para nós comprar alguma coisa aí nesse... Bom, Renata, obrigado, é uma alegria estar participando aqui. Quero também, não sei se o Edu tá aí com você, mandar um abraço aí pro meu amigo Edu, tá bom? Que Deus abençoe aí, tá fazendo um excelente trabalho. E a gente aqui também tem trabalhado firme aqui todos os dias aqui nesse calor que tá. Mas feliz de estar aqui, feliz aí, acho que faltou um detalhezinho nesse primeiro jogo para nós, que a equipe performou bem, fez aquilo que o Abel tem pedido no nosso dia a dia aqui, nessa semana de treino. Agora é poder corrigir para que no próximo jogo a gente possa aí, se Deus quiser, sair com a vitória.
O Everton, a gente tem falado muito sobre essa diferença entre o futebol sul-americano e o futebol europeu. Se debateu muito isso antes de Palmeiras e Porto, só que o Palmeiras criou muito, jogou de igual para igual, se não foi superior. Você acha que essa primeira partida do Verdão provou que talvez essa distância não seja tão grande assim? Dá para encarar os europeus? Cara, eu acho que a gente sabe que toda partida tem sua dificuldade. Acho que não é porque é europeu, enfim, o sul-americano, o asiático, todas as equipes vão trazer a sua dificuldade. Futebol é 11 contra 11, sabe que ninguém dá nada de graça para ninguém, todo mundo tem informação de todas as equipes, ninguém vai para campo agora sem informação nenhuma, sabe exatamente como as equipes jogam, isso traz muita dificuldade. Agora eu acho que foi um bom jogo competitivo, a gente viu que ligando o nosso modo competitivo a gente consegue realmente competir bem, né, contra qualquer equipe, então eu acho que para a estreia também, que é sempre muito difícil, a tensão é sempre muito grande, acho que foi um bom jogo e faltou o detalhe ali que foi o gol, e agora a gente vai seguir trabalhando para que a gente possa melhorar, sabendo que o próximo jogo não é contra o europeu, mas sem dúvida nenhuma vai ser a mesma dificuldade que foi no primeiro jogo. É uma equipe que joga junto há muito tempo, está acostumada com grandes competições, então a gente tem que realmente voltar a competir agora com um pouco mais de precisão para que a gente possa, né, ter sucesso tanto defensivamente como ofensivamente para fazer gol e não tomar e sair com a vitória. Deixa eu ir em cima disso, Everton, em cima da pergunta da Gabi, porque o confronto contra o europeu levanta tudo isso, né? Diferença e tudo. Agora vem um gigante também do continente africano, maior vencedor, 40 milhões de torcedores, claro que é um time também qualificado. Mas o Palmeiras também, vem numa posição diferente, agora com não a obrigação, porque a obrigação é sempre de vencer, mas também numa posição de se impor e de conseguir, até como um favorito, o resultado contra o Al-Ahly? Cara, eu acho que a gente sabe de toda a pressão que jogar no Palmeiras, a cobrança por vitória sempre, e a gente já está acostumado com isso, sabe que é assim que funciona, a gente entra sempre procurando vencer, buscando a vitória. A gente sabe que favoritismo não vence jogo e não te dá vantagem nenhuma, então o que nós temos que fazer é ter bastante atenção, entender como joga, entender como a gente pode também surpreender o nosso adversário, se preparar bem em cima dele para procurar vencer a partida, que é isso que nos importa. A gente sabe que agora vai afunilar, já é a segunda partida, então sabe que um resultado positivo é fundamental para esse jogo, em busca da nossa classificação, então é se preparar bem, saber que o adversário tem boas qualidades, independente se não é um europeu, mas está aqui porque tem seu valor, porque foi campeão, e a gente já enfrentou eles outras 2 vezes, né, no passado, e sabe o quanto é duro, o quanto é difícil, então vamos se preparar bem para que a gente possa fazer um grande jogo na quinta-feira e tentar buscar a vitória. Everton, quando acaba o jogo, há um clima meio de frustração pelo desempenho e o resultado que não veio. Passado aí 1 dia, 2 dias, como é que foi a conversa de vocês? Como é que vocês trataram? Qual que é o balanço depois que assentou o jogo, esfriou o sangue? Como é que vocês avaliam o desempenho do Palmeiras e o que foi o primeiro jogo para o Palmeiras? Acho que todo mundo viu que, falando em desempenho, performance, realmente foi um grande jogo, mas todo mundo viu que, falando em desempenho, performance, realmente foi um grande jogo, mas futebol é bom de verdade quando vence, né? Acho que esse é o objetivo do futebol, é vencer, e vai ficar sempre aquela pontinha de frustração, não pelo jogo, mas sim pela vitória que não veio. Então acho que esse é o caminho, a gente sabe que está no caminho certo, porque está performando bem. E futebol é isso, tem dia que a bola não quer entrar, tem dia que bate na trave e sai, como tem outros dias que a gente já ganhou competições no último lance, já ganhou competições aí no finalzinho do jogo, a sorte teve do nosso lado muitas vezes e no domingo a gente não teve essa sorte toda para conseguir fazer um gol e vencer. Isso faz parte do futebol, mas o que nos dá tranquilidade é saber que foi uma boa performance, que a tendência nossa é de melhorar cada vez mais, e quem sabe quinta-feira a gente possa aí fazer um jogo melhor ainda e sair com a vitória.
Palmeiras está se preparando para isso. Rê, eu volto com você. Vou seguir a entrevista aqui, já que já estamos ao vivo. E você me arrumou um problema que agora eu não sei como eu vou arrumar esse Pix pro Everton, tá? Mas na sequência a gente entra com mais respostas do Everton no Jogo Aberto por aqui. Beijo para você, vou dar sequência aqui. O Everton, Muito bem, vou mandar esse Pix pra Gabi, depois ela vai ter que encaminhar pro Everton. Não tem jeito, não é? Eu não insisto nisso. Você viu que o Everton tá com a postura bem sóbria, bem séria, que tá entendendo o que tá acontecendo lá. Sabe que o Palmeiras teve uma boa estreia, o resultado poderia ter sido uma vitória, sim, pelo que produziu, mas o Palmeiras, na minha opinião, começou forte. Se vai ganhar, se vai passar lá, de repente, pelo PSG, não sei, né, Edu? Aí é outra história. Não, mas o que a gente comentou, Renato, o Palmeiras entrou forte nessa competição e vai competir, como o Everton acabou de falar, vai competir, a postura dos jogadores, a gente vê dentro do campo o que tem que fazer, o Abel tem a confiança de todos. E um dos líderes do elenco do Palmeiras é esse cara. O Everton mudou a cara do Palmeiras juntamente com outros atletas também. Do Palmeiras. Né? Porque você vê, só na declaração dele, você vê o semblante dele, que ele é um cara que passa tranquilidade para os outros jogadores. E isso a gente vê dentro do campo também. Então, independente de qualquer coisa, o que ele falou é competir. E o Palmeiras vai competir sempre para brigar pelo título. O pessoal tá falando aqui do próximo jogo contra o Al-Ahly, né, que quinta-feira, à 13h. E, Dudu, o pessoal tem perguntado muito aqui pra gente, né, qual que é o time ideal, como que o Palmeiras pode entrar. Ao longo da semana, eu lembro que você falou que você achava que o Palmeiras entraria com uma escalação diferente, né, com estratégias diferentes para os 3 jogos. Visando aqui o que o chat tem falado, o que o pessoal tem falado, até o paranaense palestrino falou, bom dia, Patrícia, acha que o Flaco deve ser titular para o próximo jogo? Eu acho que esse assunto, gente, a gente precisa até, o Massa voltando, a gente pode se aprofundar mais, para dar início a esse assunto, que é o mais importante, até o título da live, até o Fábio falou aqui, Paty, Dudu, qual o perfil de centroavante adequado para o próximo jogo, Flaco ou Vitor Roque? Então, assim, o pessoal tem perguntado bastante pra gente, né, Dudu, qual que é o perfil ideal, né, o que a gente pode encontrar no Al-Ahly. Eu tenho falado aqui também ao longo da semana que o Al-Ahly, eu e o Dudu, o Massa também, que o Al-Ahly, ele tem essa proposta, né, ele se defende com linha de 4, linha de 5 e aposta na transição ofensiva. Eu trouxe aqui também que ele joga no 4-3-2-1 em muitos jogos, ou seja, essa bola passa muito pelo primeiro volante e já tem aquela bola paralela lá na frente. Visando esse jogo, Dudu, tem essa pressão, né, que o Palmeiras empatou, mas também tem a questão do grupo estar totalmente empatado. Visando esse jogo que precisa ganhar para alcançar, né, para ter esse benefício do primeiro lugar, o que você pensa em termos de ataque para o Palmeiras? Porque acho que lá atrás não muda muito, né? Vai ser Giai, Gomes, Murilo, Piquerez, talvez um Aníbal Moreno que entrou muito bem contra o Porto, né, que tem aquele passe diferenciado, que tem um passe mais técnico junto com o Richard Rios. E lá na frente, o que você pensa? Eu estou curiosa para saber o que está na sua cabeça, o que você tem pensado para esse jogo. Vamos lá. Primeiro, vamos me cornetar e passar o pano para mim mesmo, né? Primeiros 45 minutos do Porto não foi absolutamente nada do que eu previ, pelas escalações, principalmente do Porto, né? Já o segundo tempo foi o jogo que eu previ. Então, os 45 minutos finais do jogo Palmeiras e Porto foi aquilo que eu previ. Um início com o Porto tirando a velocidade do jogo, querendo ficar mais com a posse de bola, empurrando o Palmeiras para ir eles trabalhar a bola. E foi mais ou menos o que eu vi de 20 minutos do segundo tempo. Quando começa a cansar, também que foi uma coisa que a gente previu, o Palmeiras começa a colocar a intensidade. E você vê que as mudanças de banco melhoraram o Palmeiras, né? Com esses detalhes que eu falei. Falado isso, o que eu vejo para o jogo contra o Al-Ahly? Eu vou muito na tua informação que você trouxe antes, né? Sobre o sistema de jogo do Al-Ahly, mas também pelos 90 minutos que eu vi do Al-Ahly. O Miami, se a gente pegar, foi um time meio que kamikaze ofensivamente, né? Até é estranho você ter um argentino no banco de reserva como Mascherano e em determinados momentos fazer linha de 6 no meio campo com umas movimentações ali malucas e tudo mais. Isso, num começo de jogo, até confundiu o Al-Ahly. Depois o Al-Ahly optou realmente entender o jogo,
eu acho que não tem nem como comparar, por mais que seja um time egípcio, né? Mas tá muito mais acostumado com futebol competitivo do que os caras da MLS. Aí o Miami virou o quê? Um time individual, um time de genialidade do Lionel Messi, onde o Messi conseguia fazer alguma coisa, o Inter Miami criava. Mas aí o Al-Ahly já tinha lido o jogo. E aí jogou ele no contra-ataque, ele na transição. Né? E aí foi para um 4-5-1, porque o Suárez caía para a esquerda, o Messi vinha para o meio, então não precisava fazer linha de 5, fazia linha de 4 e fazia o seguinte, bom, já que o Messi está vindo trabalhar a bola no meio campo, eu vou fazer a minha linha de 5, vou povoar mais no meio campo. Acho difícil fazer isso contra o Palmeiras, mas vai depender da escalação do Palmeiras, né? E por que eu me conectei e passei pano? Porque quando eu falava das escalações, muita gente falava assim, não, ele vai vir com o Facundo e vai vir com o Felipe Anderson, que foi o melhor jeito que funcionou o Palmeiras. Eu falava, olha, eu não iria. Eu iria com Veiga e Maurício. Veiga jogando pela esquerda e Maurício jogando pela direita, fazendo mais ou menos aquela função do Felipe Anderson, mas sempre com 4 homens mais de meio campo. No Al-Ahly, eu acho que não precisa, pelo que o Al-Ahly jogou contra o Inter Miami, pela informação que você tem do sistema de jogo do Al-Ahly, ainda mais o Al-Ahly perdendo o jogador importante de transição, que foi o jogador que perdeu a clavícula, que é o jogador mais interessante do time, exato, é o craque do time, o time perde um pouquinho mais justamente da transição. Se o time vai jogar no contra-ataque, você tem a transição vai ficar um pouco mais lenta, vai jogar o centroavantão, acho que o Trezeguet de mais de pivô, segurando no desafogo, os nossos 2 zagueiros estão acostumados com esse tipo de jogo, você vê que o Samu teve certas dificuldades, teve que muitas vezes se deslocar e só levou vantagem quando ele conseguia virar, mas conseguiu virar muito mais no meio campo, onde o Palmeiras podia fazer falta, onde os zagueiros podiam fazer falta. Vou lembrar daquele jogo, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, que é um jogo padrão, que geralmente colocam o Hulk entre os nossos zagueiros e a gente consegue marcar bem. Então, a nossa dupla de zaga, quando tem esse pivô assim, principalmente jogando no meio campo, é o que a gente precisa, eles sabem muito bem marcar. Dinâmica de jogo. Se você vai pegar um time que provavelmente vai se defender com linha de 5 no início, não se defendeu contra o Miami, porque o Inter Miami mudou a forma de marcação do Al-Ahly. O Al-Ahly originalmente vai defender com linha de 5. Bom, perfeito. Aí tem um problema, porque toda vez que o Palmeiras joga com linha de 5 dentro do Allianz Parque, timezinho 5-4-1 compactado, o Palmeiras tem dificuldade, porque o Palmeiras não cria, o Palmeiras não arma pelo meio campo. Seja quando perde, seja quando empata, até quando ganha, né? Eu acho que tem que dar amplitude. E essa amplitude passa muito para quem vai jogar na esquerda. Eu, por exemplo, já jogo num jogo desse, o Estevão para a direita, aberto, ponta. O Estevão não tá num bom momento, o Estevão não chega nesse Mundial num grande momento, pode ser um divisor, cabeça no Chelsea, é normal, é natural, isso não é nenhuma crítica ao jogador, mas ele não chega num bom momento. Pelo lado direito, ele já segura um pouquinho mais a bola, mas quando ele segura, ele pelo menos tem a perna esquerda para definir alguma coisa, ou para um passe, ou principalmente para o chute. Já no lado, quando ele joga do lado esquerdo, quando ele cai, ele pega a perna direita, ele dá sempre um passe a mais, quer dizer, fica mais complicado, né, para o jogador definir. Então, não tiraria essa qualidade, essa característica do Estevão, botaria ele de novo para a direita, e aí o jogador que vai jogar ali pela esquerda, que é a grande incógnita, pode ser o Alan, pode ser o próprio volta do Facundo, ou o Maurício. Não colocaria o Veiga. Por que eu não colocaria o Veiga? O Veiga tem muita dificuldade de jogar com 3 homens no meio campo. Então, vamos imaginar que seja o Martínez ou seja o Aníbal Moreno, né? Vamos depender da parte física, porque o Aníbal entra no time não por questões técnicas, mas sim por questões físicas. E aí tem uma diferença, o Aníbal Moreno sabe realmente sair com a bola, mas o Martínez sabe chegar também para o bate. É um jogo que muito provavelmente esses 2 jogadores, tanto o Rios quanto o Martínez ou o Aníbal, quem jogar o camisa 5, vai chegar mais na área para essa sobra, para esse chute, é importante isso daí. Então eu colocaria na esquerda, a minha opção seria o Alan. Eu entraria com pela esquerda. Volante pela esquerda. Pela esquerda. Eu gosto do Alan pela esquerda, por mais que ele tenha entrado pela direita, eu gosto do Alan pela esquerda. E tiraria o Estevão da esquerda e passaria o Estevão para a direita. E ainda ficaria com o Vitor Roque. Ficaria com o Vitor Roque, já entrando na pergunta, qual é o centroavante ideal? Gente, não adianta a gente ficar falando de centroavante. Não adianta a gente ficar falando desse ataque referência, seja falso 9, seja 9 de ofício. Se a gente não tiver armação. Eu tô vendo muita gente, Vitor Roque e Flaco Lopes. Vitor Roque e Flaco Lopes. Qual vai ser a diferença? O Vitor Roque vai sair um pouquinho da área e o Flaco Lopes vai ficar esperando a bola aérea. Aí o Flaco Lopes pode ser um imã de bola aérea. E aí vem a reclamação. Pô, só cruza. Porque passa tudo o quê? Pelo sistema de armação e criatividade, que o Palmeiras não está tendo. Não é que não está tendo no Mundial, não está tendo há algum tempo. Porque o Palmeiras sempre foi um time de transição, de movimentação, de criação de jogada por velocidade e movimentação.
Então não adianta a gente ficar discutindo o ataque, né? Volto a dizer, o Vitor Roque não jogou nada. Como não jogou nada? E a movimentação que ele faz? E o jogo sem bola do Vitor Roque? É importante no futebol de hoje. Muita gente não... É que atribui o centroavante ao gol, né? Exatamente. A principal jogada foi ele que cruzou. Sim, Ele que vai atrás da zaga, entre zagueiro e lateral do Porto, para fazer o cruzamento pro... Na verdade, o cruzamento foi pro Rios. É que, infelizmente, o Estevão vem ali pelo lado, quer dizer, quer definir de lado e não bateu forte. O Estevão tira o gol do Rios. O Estevão tira o gol do Rios. Então, assim, Paty, acho que tem que... Vamos jogar pelo corredor? Não vamos mudar a nossa genética. Sim. Põe 2, amplia o campo, joga essa defesa lá para trás, e aí a importância de quem chega de trás. O Maurício, o Rios e também o camisa 5. Esses 3 jogadores para o jogo contra o Oli vão ter muita importância na chegada de decisão. Lá na frente, a movimentação. E vamos torcer para que o Estevão consiga quebrar a linha na individualidade. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês aí, o primeiro jogo aberto, falando muito sobre essa preparação, o início do treino, né? Depois a gente vem trazendo aí a entrevista do Everton na íntegra, ao vivo aí no jogo aberto. Então sim, você viu a mentalidade do Everton, que é o mais velho, né, dos titulares. Então tem uma responsabilidade muito grande, uma liderança dentro do grupo, e sabe que mesmo não sendo europeu, o Al-Ahly vai ter as dificuldades sim, não vai ser jogo fácil, gente. Então, a gente tem que pegar esse jogo contra o Porto e usar como experiência. O Al-Ahly provavelmente vai vir muito fechado, como a gente viu aí o Edu e a Paty falando. Sim, então o Palmeiras normalmente tem dificuldades com esses times que propõem muito esse jogo, vem muito fechado para jogar no contra-ataque. Então, o Abel precisa deixar esse plano bem afinado e ajeitar esse ataque. Cara, tivemos muitas oportunidades, fomos bem melhores que o Porto, mas infelizmente o gol não saiu, ficamos apenas no empate, um gol, mas também não tem nada perdido. Foi conquistado um ponto, tá todo mundo igual no grupo, então o Palmeiras tem totais condições de se classificar como primeiro. Gente, é muito importante se classificar como primeiro, pra gente não pegar o PSG de cara. Então, pode ser que a gente pegue ou o Atlético de Madrid ou o Botafogo, a gente sendo primeiro. Porque se for segundo, vai pegar o PSG, aí o negócio vai ficar difícil, né? Não é impossível? Não, não é impossível. Cara, mas é bem difícil a gente passar pelo PSG. Os caras são muito bons, estão muito entrosados. É claro que o Palmeiras tem muita qualidade, mas a gente tem que evitar esse confronto ao máximo. Então, é muito importante essa vitória e com construção de gols. Porque se o Porto ganhar os 2 jogos, o Palmeiras ganhar os 2 jogos, vai para critério de desempate, primeira coisa, saldo de gols. Então é importante vencer e vencer bem para não correr o risco de perder a primeira colocação do grupo. Então eu quero saber de você, o que você acha sobre tudo que foi falado aí, o que você concorda ou discorda, deixe nos comentários aí. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada, grande abraço.